Pessoal, bom dia. O nosso objetivo dessa segunda parte da aula é revisar e enfatizar fluxos de campo vetorial. Ou seja, como a gente pode calcular o fluxo de um campo vetorial através de uma determinada superfície. A motivação para abordar isso é: considere um fluido com densidade ρ que no sistema internacional é dada por quilograma por metro cúbico. Tá? E o campo vetorial, considere um vetor velocidade v. Claro que essa densidade ρ é um campo escalar e a velocidade v é um campo vetorial, ou seja, em cada ponto eles variam. O fluxo da velocidade através da superfície, ela pode ser calculada se a gente definir esse vetor f como sendo exatamente o produto entre o campo escalar ρ, densidade, e o campo vetorial v, que é a velocidade. Em unidades, ρv tem a unidade de massa por volume. A velocidade é exatamente distância ou comprimento por tempo. Então, as unidades de medida desse vetor F é a massa que atravessa uma determinada área por unidade de tempo. Essa é a definição de fluxo através de uma determinada superfície. Como a gente já viu em sala, isso pode ser interpretado como o fluxo de água que atravessa a superfície, o fluxo de ar que atravessa a superfície. Né? Existem várias aplicações em hidrodinâmica, aerodinâmica e em outras áreas também. Essas duas figuras são exemplos de fluxos que atravessam superfícies. Portanto, como que a gente pode calcular o fluxo? Né? A gente tem aqui o nosso campo vetorial, esse F maiúsculo. Esse ds é a unidade de área vetorial. Tá? Ou seja, é a normal vezes o elemento de área. Então esse ds maiúsculo, é justamente a diferencial de área vetorial. Então, a cada ponto de S, a gente precisa calcular o produto escalar entre o campo vetorial e o elemento de área, né? Que é a mesma coisa, por essa expressão aqui embaixo, é a mesma coisa de calcular o produto vetorial entre o campo vetorial, o produto escalar entre o campo vetorial e o vetor normal em cada ponto da superfície. Então a técnica é exatamente similar à técnica usada para integrais de superfície de campo escalar. A gente quadricula essa superfície, né? A gente faz uma partição dessa superfície e o fluxo de um campo vetorial F através da superfície é justamente a integral dupla, ou seja, a gente está somando cada pedaço infinitesimal dessa superfície. Né? Ou seja, em cada paralelogramo desse, a gente calcula o produto escalar entre o campo vetorial e a normal, né? Por que a normal? Através dessa expressão. E o resultado a gente tem que somar, ou seja, a gente tem que tomar a integral dupla. Se a superfície é uma superfície parametrizada, o vetor posição de cada ponto da superfície é parametrizado por duas variáveis, u e v. E esse daqui é o vetor normal, né? É o produto vetorial entre os vetores tangentes em cada paralelogramo que particiona essa superfície.
Portanto, essa integral, o significado preciso dessa integral é o fluxo do campo vetorial calculado na superfície, ele tem que ser calculado na superfície. Produto escalar com o vetor normal, né, que vem daqui da definição, e falta a gente colocar o ds, que é o elemento de área. Só que o elemento de área a gente já viu na primeira parte da aula 10, né, e em sala de aula também, que o elemento de área é a norma do vetor normal vezes du/dv. Esse du/dv é o elemento de área no espaço de parâmetros. Então esse denominador ele cancela com esse numerador e o que sobra aqui é simplesmente o f, o campo vetorial calculado na superfície, produto escalar com o vetor normal mesmo, certo? Com o vetor normal, não a norma, não ele normalizado, mas o vetor normal. Então é assim que a gente calcula o fluxo através de superfície. Um exemplo é a temperatura definida por um campo escalar. Se a temperatura é definida por esse campo escalar, o fluxo de calor é definido através do campo vetorial que pode ser obtido através do gradiente da temperatura, né? O gradiente de um campo escalar é sempre o campo vetorial, multiplicado por uma constante, onde essa constante kappa aqui é denominada a condutividade térmica do material. A taxa de transmissão de calor através da superfície, portanto, é o fluxo desse vetor. Como esse vetor é justamente uma constante vezes o gradiente, a taxa de transmissão de calor é a integral dupla do gradiente. É o fluxo do gradiente de temperatura através da superfície vezes essa constante. Agora, na aula 9, não, na aula 8, eu deixei para vocês um para casa, que era para calcular o fluxo do campo vetorial. Esse campo vetorial é dado por menos x na componente i, 0 na componente y e menos 2z na componente z. Através dessa superfície colorida, essa superfície ela é a união de duas superfícies. Uma superfície 1, que é essa tampa, e uma superfície 2, que é justamente o lado do paraboloide. Tá? Essa tampa ela está em z é igual a 1 e o paraboloide é um paraboloide regular definido, é um paraboloide canônico, definido por z é igual a x² mais y². Tá? Portanto, a gente, para calcular esse campo vetorial, o fluxo desse campo vetorial, a gente vai pegar essa superfície, que é o paraboloide e a tampa, e vai considerar separadamente a tampa do paraboloide, que é essa superfície S1, e o paraboloide sem a tampa, que é a superfície S2. Ou seja, a superfície que a gente quer calcular o fluxo através dela é a união dessas duas superfícies, tá? Que é exatamente essa superfície aqui de baixo. Portanto, a gente vai ter que calcular duas integrais duplas. A integral, né, vocês já viram em funções de várias variáveis que a integral dupla de uma superfície, que é a união de duas superfícies, é exatamente a soma da integral dupla na primeira superfície mais a integral dupla na segunda superfície. Agora a gente vai focar no cálculo do fluxo do campo vetorial através da tampa só. Então, essa tampa, só para a gente lembrar aqui, essa tampa, olha só, está em z é igual a 1.
eu reproduzi aqui no matemática exatamente a tampa em z é igual a 1. Portanto, essa tampa é um disco, é um gráfico, né, onde as variáveis, os parâmetros são as coordenadas x e y, só que z é sempre constante, é igual a 1, sempre. Tal que o x² mais y² é menor ou igual a 1. Olha, isso é a equação do disco. E esse disco está na altura z é igual a 1. Como esse disco é paralelo ao eixo xy, ao plano xy, então a normal é justamente o vetor k, que está na direção 0, 0, 1. É a direção vertical e aponta para cima, né? E o ds é exatamente dx dy. Portanto, como o fluxo, como o campo vetorial ele foi dado no enunciado como menos x, 0 e 2z, eu vou calcular, para que a gente calcule essa integral daqui, né, que é exatamente essa daqui, então a gente tem que calcular primeiro o campo vetorial avaliado na superfície, ou seja, o campo vetorial avaliado no disco. O disco, o campo vetorial ele tem coordenadas menos x, 0 e 2z. Só que o z no disco vale 1. Então, onde tem z aqui, a gente substitui por 1. Porque o gráfico, né, o disco é um gráfico. É esse gráfico daqui. Né? Então, para o disco, z sempre é igual a 1. Então, a gente tem que substituir 1 aqui, multiplicar por 2. Então, esse é o campo vetorial avaliado na superfície. Produto escalar com o vetor normal. Quando a gente faz o produto escalar componente a componente, olha, menos x vezes 0 vai dar 0. Mais 0 vezes 0 vai dar 0. Mais 2 vezes 1. Então, o produto escalar sobra somente esse 2. E esse 2 ele pula para fora da integral. O que sobrou aqui, que é a integral do ds, é justamente a área do disco. A área do disco é πr², só que o disco tem raio 1. Ou seja, é π vezes 1 ao quadrado. Então, essa integral, ela vale 2π. Né? Então, só para a gente lembrar o que a gente está fazendo, a gente tem que calcular o fluxo através dessa superfície, que é a união da tampa e do paraboloide. A gente acabou de calcular da tampa, deu 2π. Agora, a nossa missão é calcular o fluxo através da superfície 2, que é o paraboloide. Né? Então, isso daqui deu 2π, só resta a gente calcular aqui do paraboloide. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que parametrizar. Já foi dada, essa expressão já foi dada, né? No enunciado, e x² mais y² também é menor ou igual a 1. Vamos lembrar da parte 1 dessa aula 10 e também do que foi dado na aula 7 e 8, que se, olhem só, o paraboloide é um gráfico, onde x e y são os parâmetros. As nossas coordenadas cartesianas são parâmetros. Se a superfície for um gráfico, então a normal, a superfície, né, é dada por esse produto vetorial. É só derivar o vetor posição em relação a x e fazer o produto vetorial com a derivada da vetor posição em relação a y e vai dar isso daqui. Só que no nosso caso, a f é x² mais y². Portanto, calculando del f del x, vai dar menos 2x, del f del y, o menos del f del y vai dar menos 2y. Né? Então, esse daqui vai ser o vetor normal, a superfície. Tá? Então, para calcular o fluxo através do paraboloide, desse campo vetorial, o fluxo desse campo vetorial através do paraboloide, a gente tem que calcular o f, o campo vetorial na superfície, o campo vetorial é menos x0 e 2z. Então vai ser menos x0 e 2 vezes z.
Só que o z na superfície é x² mais y². Tá? Quanto à normal, tem uma observação muito importante aqui, essa normal. A gente calculou no slide passado que a normal é menos 2x, menos 2y e 1. Agora, se vocês prestarem atenção aqui, ó, se vocês prestarem atenção na componente z do vetor normal, prestem atenção. Isso é positivo, tá? Se vocês forem ver lá no começo do exercício, essa normal que está saindo do paraboloide, como ela está saindo, então ela tem componente z negativa, né? A componente z desse vetor normal aqui é negativo. Então, como a gente calculou a normal e deu a componente z negativa, a normal que a gente calculou, ela está entrando na superfície S2, que é o paraboloide. Só que o enunciado manda a gente calcular o fluxo com relação à normal que está saindo do paraboloide. Então a gente tem que trocar o sinal dessa normal. Tá? Portanto, a gente trocou a normal saindo de S2, ele tem um sinal contrário. Né? Agora, é só a gente calcular o produto escalar. Isso daqui vai dar menos x vezes 2x, que é menos 2x². Depois vai dar 0 vezes qualquer coisa aqui, que é 2y, vai dar 0. Mais o produto entre 2x² mais y² vezes menos 1, que vai dar justamente esse termo daqui. Tá? Agora, uma saída... Perdão. Uma saída, como a gente está... esse paraboloide ele tem simetria cilíndrica. Quando tem simetria cilíndrica, é mais fácil utilizar coordenadas polares. Né? Portanto, a gente tem que resolver essa integral, que eu vou repetir aqui. Utilizando coordenadas polares, olhem só, essa parte aqui vai dar justamente menos 2ρ². E essa parte, que é menos 2x², a gente só repete ela aqui, menos 2x². O dx dy, aqui ó, dx dy, que é o elemento de área do espaço de parâmetros, quando a gente passa para coordenadas polares, a gente ganha o ρ a mais, que é justamente o jacobiano da transformação. Vocês já viram isso lá em funções de várias variáveis. Portanto, a gente tem que resolver esta integral. Tá? Olha, a gente pode colocar, aqui tem menos 2 e aqui tem menos 2. Então a gente pode colocar esse menos 2 em evidência, que sai da integral. Vai sobrar também um ρ² em dois termos, nesses dois termos, que se a gente juntar com esse ρ, a gente pode colocar em evidência e vai ficar ρ². E o que sobra aqui dentro, então, é só 1 mais cosseno² de θ. A integral de ρ² dρ, a gente pode fazê-la explicitamente. Integral de ρ³ é ρ² sobre 4, avaliado de 0 até 1. Né? Isso daqui vai dar justamente 1/4, que multiplica menos, quando a gente multiplicar por menos 2, vai dar menos meio. Tá? Vai dar exatamente esse fator aqui. E a gente tem que, portanto, resolver essa integral. Mas olha, vocês lembram que o cosseno² de θ, ele, né, pela fórmula do arco metade, ele é meio de 1 mais... Aqui, ó. Com a setinha aqui é melhor. Meio de 1 mais cosseno de 2θ. Se a gente somar esse 1 daqui, com esse meio, vai dar 3 meios. Tá? Então, o menos meio aqui, ele multiplica todo mundo, vai dar uma integral de 0 a 2π de 3 meios, mais uma integral de esse meio pula para fora aqui e vai sobrar o cosseno de 2θ. Ora, o cosseno de 2θ, a integral vai dar
seno de 2θ sobre 2, que avaliado de 0 a 2π vai dar zero. Então essa integral aqui do cosseno de 2θ vai dar zero. O que vai sobrar é só a integral de 3/2 dθ. Esse 3/2 ele sai da integral e o que sobra é a integral de 0 a 2π de dθ, que é igual a 2π. Então essa parte do paraboloide deu menos 3π sobre 2. Portanto, a integral, o fluxo daquele campo vetorial que a gente queria calcular através dessa superfície, que é a soma da superfície 1 com a superfície 2, que é o disco, que é exatamente a tampa desse paraboloide, dá a integral no disco, que deu 2π, mais a integral no paraboloide, que deu menos 3π sobre 2. Portanto, o resultado desse exercício é π sobre 2. Ou seja, π sobre 2 é o fluxo daquele campo vetorial através do paraboloide com a tampa. Tá? Portanto, pessoal, façam as listas e na próxima parte e última parte, que é a parte 3 da aula 10, a gente vai relembrar o teorema de Stokes e a gente vai resolver bem mais integrais de superfícies e de fluxos de campos vetoriais, né, integrais de campos vetoriais através de superfícies, para exemplificar mais. Tá? Então até lá!